Vamos falar de uma das figuras mais importantes e, ao mesmo tempo, mais misteriosas das profecias sobre o fim dos tempos, o Anticristo. Hoje, a gente vai mergulhar nos textos para tentar entender melhor quem é essa figura. Com certeza, ele é um dos personagens mais conhecidos quando o assunto é o estudo dos últimos dias. Mas, sabe como é, né? Fama nem sempre significa que ele é bem compreendido. Muitas vezes, a imagem que pintam dele é bem diferente do que as fontes originais descrevem. Então, a grande pergunta que nos guia aqui é a seguinte: o que as escrituras realmente contam sobre essa figura tão enigmática? Vamos montar esse perfil juntos, peça por peça. Vamos começar com um ponto que talvez muita gente não saiba. A figura que a gente costuma chamar de o Anticristo, na verdade, é apresentada nas Escrituras com um monte de títulos e nomes diferentes. A lista é bem grande, e nomes como o Homem do Pecado, a Besta ou o Chifre Pequeno não são só apelidos, sabe? Cada um deles mostra um lado diferente do caráter e das ações que são profetizadas para ele, pintando um retrato bem complexo dessa identidade. Certo. Mas e o termo mais famoso, Anticristo? De onde é que ele vem e o que significa exatamente? Para entender isso, vamos dar uma olhada na origem da palavra. E aqui tem um detalhe muito interessante. O termo grego anticristos tem um sentido duplo. Não significa só ser contra Cristo, tipo um inimigo direto, mas também se colocar no lugar de Cristo, como se fosse um substituto, um impostor. É uma mistura de oposição com engano. As escrituras também usam essa palavra de 3 jeitos diferentes. Primeiro, como um espírito, uma influência que já age no mundo para negar Cristo. Segundo, para falar de falsos profetas, ou seja, pessoas que enganam. E terceiro, para descrever o iníquo, aquela figura única, final que vai surgir no fim dos tempos. É nessa última que a gente vai focar agora. Então tá na hora de começar a montar esse quebra-cabeça. Com base nos textos proféticos, quais são as características e os atos que vão definir essa figura final? O primeiro grande evento ligado a ele é um tratado de paz. A profecia lá em Daniel diz que ele vai firmar uma aliança de 7 anos com muita gente. À primeira vista, parece algo que vai trazer segurança, mas na verdade é o ponto de partida para os planos dele. E não dá para pensar que essa aliança é um simples acordo político, viu? Ela é descrita como a base do poder inicial dele, uma jogada de mestre que vai colocá-lo numa posição de enorme influência global. Só que é uma aliança que já nasce com a semente do engano. A partir daí, a máscara cai e o verdadeiro caráter dele se revela. Ele é descrito como um mestre de intrigas, alguém que se opõe diretamente a Deus e que chega ao ponto de exigir ser adorado. As ações dele incluem profanar um lugar sagrado, perseguir os fiéis e, o mais importante, ter uma autoridade que se estende por todo o planeta. No livro do Apocalipse, ele aparece de forma simbólica, como a besta. Essa visão descreve ele com características de grandes impérios do passado, sabe? Simbolizando uma concentração de poder assustadora. E o texto deixa bem claro de onde vem essa autoridade. Ela é dada pelo dragão, que representa Satanás. E é aqui que a gente vê o tamanho do domínio dele. Não estamos falando de um poder local, mas de uma autoridade que alcança o mundo todo, influenciando nações, povos e línguas. É o auge da sua ascensão. Bom, com um perfil tão detalhado assim, a pergunta que não quero calar é: será que daria para identificar essa pessoa hoje? Vamos ver o que as fontes dizem sobre isso. Essa história de tentar adivinhar quem é o anticristo é quase tão antiga quanto a própria profecia. Mas será que a gente tem alguma base para apontar quem ele seria nos dias de hoje? Ao longo da história, e principalmente hoje em dia, muitos nomes já foram e são sugeridos. De líderes políticos a figuras religiosas, a lista de candidatos é enorme e muda com o tempo e o lugar. É um fenômeno que se repete essa tendência de tentar encaixar a profecia em líderes do nosso tempo. Acontece que, segundo os textos, a conclusão é bem clara. A identidade dele não é algo que a gente possa descobrir antes da hora. Ela só vai ser revelada no seu devido tempo, quando certos eventos proféticos começarem a acontecer de verdade. Ou seja, o ponto crucial é este: a identidade dele não vai ser revelada por especulação, mas por ações bem concretas. A confirmação vai vir quando uma figura global fizer aquela aliança específica, profanar o santuário, exigir ser adorada e impor um sistema de controle, como a tal da marca. Agora, vamos para o último ato dessa história. Como é que vai ser o reinado dele e, mais importante, qual será o seu fim, de acordo com as profecias? A linha do tempo profética parece bem definida. Tudo começa com aquela aliança de 7 anos.
Bem no meio desse período, ele quebra o acordo. Aí começa a chamada Grande Tribulação, um tempo de perseguição intensa e domínio mundial. Mas esse poder todo tem um fim decretado. Está escrito que ele chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E a derrota dele não vem por mãos humanas, não. A profecia diz que ele será destruído diretamente pela vinda de Jesus Cristo, aniquilado pelo poder da sua manifestação. Isso mostra bem como a queda dele será definitiva e repentina. Pensa só, apesar de todo o poder e autoridade global, o fim dele será súbito e total. É o desfecho do seu reinado de engano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Será que a profecia sobre o anticristo é só um roteiro para um evento lá no futuro? Ou será que ela funciona como um alerta, um aviso atemporal sobre o engano, a tirania e o espírito de oposição que podem surgir em qualquer época? Um lembrete da importância de ter discernimento em todas as gerações. A questão fica no ar.